Olá, boa noite. Mais uma vez na nossa live das quartas-feiras do programa Uma, o 2 por Uma. Hoje, o que a gente vai falar? Né? Estamos esperando a Alessandra entrar. Hoje a gente vai falar de gestão das emoções no processo de mentoria. Como é que a gente conduz, que sinais que tem durante um processo de mentoria que a gente precisa ficar atento, né? Outras questões que vão vindo. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por que essa frase me toca e por que eu entendo que ela é tão importante num processo de mentoria? Priscila chegou. Por que ela é tão importante num processo de mentoria? Porque não adianta a gente aprender ferramentas, ler livro. Conexão IE entrou, a Ali está entrando pela Conexão IE. Então não adianta a gente ter todas as técnicas se a gente não consegue estar bem num processo de mentoria, nem fazendo a gestão das nossas emoções. E não fazendo a gestão das nossas emoções, a gente não consegue estar com a mente tranquila para poder escutar e estar presente com o outro. Então, solicitação, ó. Vamos lá, transmitir, entrando. Vamos lá. Oi, Olá! E aí, Bibi? Deixa eu vir mais para trás. tá Legal. também aqui arrumando aqui. Deu mais Olha para só. trás, melhor para poder falar, né? Eu já tô Balançando. começando a gostar desses nossos papos de quarta, hein, Bibi? Vamos lá. Tá bom, e nessas que a gente vai construindo também todo o uma, né, Ali? Isso aí. Isso aí. Tá Nessa nossa consolidando troca. nosso programa. Com pelo de gato. Tinha gato passando por aqui. Vamos ver se eu consigo Eu, ficar de óculos. Eu tava lendo alguns negócios aqui pra gente falar na live hoje. Vamos ver se eu tá, consigo trazer para nós. o que eu estava trazendo, né? Eu abri com uma frase do Jung, que Hum, eu até postei essa semana na minha página, que é: conheça todas as teorias, domine uhum. todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ai, eu E que adoro essa isso, frase. não, essa frase é bárbara, e como isso é importante no nosso processo, e como isso é um dos nossos pilares. E Isso. para isso, fazendo o gancho para a nossa fala de hoje, eu preciso estar conectado comigo para poder Isso. escutar o outro. E para isso eu preciso entender o que eu sinto, saber o que eu Uhum, penso, fazer um manejo da minha emoção. E aí o uhum. nosso papo hoje vai ser sobre isso. Mas antes, só compartilhando com o povo, a gente está super feliz, né? A nossa turma É. fechou. Fechou. Tá maravilhosamente cheia. Aliás, já tá até um pouquinho cheia demais. A gente tá ali na margem de erro quase, né, Vivi? É, é, Porque a gente é. não quer uma turma muito inchada. A gente já tinha comentado isso. Porque a gente quer um atendimento de qualidade. A gente quer que as nossas mentoras dessa primeira turma possam, de fato, se experimentar, né? E para Sim, isso não sim. adianta querer fazer turmas imensas. Tem uma Não, onda na internet que o pessoal está confundindo muito quantidade com qualidade, né? Em todos os sim, sentidos. sim. E se a gente E- vai numa teoria de aprendizado, e principalmente aprendizado de adulto, não se recomenda turmas maiores do que 14, 15 pessoas, porque não Isso, tem como, senão é palestra, senão não é exatamente. aprendizado, não Não tem é um aprendizado, aprendizado. não é um processo de aprendizado. E curso aberto de graça ou quase de graça, com conteúdos de e-book de centenas de páginas ou dezenas, o que for, Uhum, que você uhum. não tem como processar, só causa ansiedade, eu acho. As pessoas estão começando a ficar com uma ansiedade em torno desses conteúdos todos para absorver. A gente não é um pendrive, né? Para plugar e deixar Não, fazer o download, assim, né? e não aprende, né? Não Não. apreende o conhecimento, não consegue transformar em prática. Aí fica o faz de conta que eu estou aprendendo e faz de conta que eu estou te ensinando. Isso, a gente estava justamente falando sobre isso num curso que a gente fez de inteligência emocional para educadores, Vivi, que justamente era como o professor podia acessar, né, a parte emocional independente da idade aqui do estudante.
E tu precisa percorrer o ciclo de Kolbe de aprendizagem, tu precisa Precisa. deixar a pessoa poder experimentar, Uhum. acessar aquilo na sua experiência, primeiro a imaginação, depois na ação, né? Tu precisa Isso aí. significar a tua ação pelo pensamento. Então tem que ter diferentes momentos de interação para aquilo que tu está experimentando de fato virar aprendizagem. Senão é, como tu disse, é mais uma palestra que tu assistiu nesse universo de informações que a gente É, está consumindo. e aí então a gente está super feliz, né? Isso Que a aí, nossa primeira maravilhoso. turma tá lotada, fechou dentro daquilo que a gente imaginou mesmo, Isso, eu estou né? feliz e eu sinto que a gente vai ter uma possibilidade de fazer um cruzamento que eu há muito tempo tinha vontade de fazer. Porque a formação em coaching, ela trazia já vários elementos que a gente vai trabalhar também na mentoria com inteligência emocional. E a tua mentoria já tinha também muito de inteligência emocional. Então Sim. agora a gente vai só cruzar as linhas aqui. Agora a gente vai ficar mais, a gente vai potencializar o que a gente faz. É isso que vai Isso. acontecer. Eu tô muito animada. Eu tô me sentindo nas últimas semanas e meses como se de fato, assim, é essa sensação boa da caminhada. Como se tudo que eu já experimentei, até as agruras, até aqueles momentos de carreira que tu diz, mas o que que eu tô fazendo isso, né? Uhum. Tudo se aproveita no final, né? Isso é Tudo vira. carreira, né, Ali? Isso é carreira. Isso é Ai, maravilha. carreira. E a gente Tá. está juntando tudo isso. Então vamos lá. Ó, a Cristina Então, disse que tá louca pra iniciar, ó. E a gente tá coisa louca pra boa, né? te ver lá e ouvir as tuas histórias também, viu, Cris? Ó, a Isabel entrou, eu tô vendo aqui o povo, ó. Eu vi meu cunhado querido aqui, ó, o Júlio. Pensa que eu não sei, Júlio, que a Alice saiu de perto ali, minha irmã. Manda um beijo pra todo mundo lá e pro Gatedo. Não sei se eles estão no Rio ou se eles estão lá em Santa Catarina. Meus dois viajantes da família. Coisa boa, né? Até família vem aqui, ó. É bom, é bom. Vou dar uma chamada na minha, assim, para vir aqui assistir um pouquinho. É, né? O bom é Mas que eu curto essa nossa live, Vi, porque depois fica gravado. Quem não viu, vê depois. A gente tá com um alcance bacana. Eu curto ver também, que tem horas a gente não consegue muita live aberta, é né? muita live. E o horário também, às vezes, não é o melhor horário, mas as Uhum, pessoas estão acessando depois. Então, o isso aí. conhecimento está ficando, né? É, essa que é a verdade. Pessoal que tá entrando, ó, pode convidar os amigos aí também, as amigas. Vamos trazer pra cá, vamos embora. Vamos Então falar. tá. Mas, Ali, vamos lá, Vamos lá. Então tá? vamos lá. Eu tô com uma frase que também não era tão poética como a tua, tá? Mas eu tenho um livro aqui do Alain de Botton que eu curto pra caramba ele, a forma como ele fala da gestão das emoções, tá? Aqui é o The Tá, School of Life dele. E é An Emotional Education, né? Sobre essa questão da educação emocional. tá. Mas educação de uma maneira ampla, né? Por isso que é School of Life, né? Então, Sim. na tua vida, tu precisa acessar o mundo emocional e fazer gestão das emoções não faz sentido sem a gente conhecer emoções. Se a gente entender e passar um tempinho de convívio com elas, né? Às vezes Uhum. as pessoas têm um entendimento errado dessa expressão gestão emocional. Como se fosse assim, pega o que tu tá sentindo, enfia numa caixinha, num porão bem escuro que eu não quero saber. E o que que é, então, Ali? Assim, quando a gente fala em gestão das emoções, eu Tá. preciso ah, ter o que de insumos Uhum, ou que processo preciso fazer. Claro, uhum, a gente lida com emoções a partir de autoconhecimento, de psicoterapia, de coaching, de mentor, de várias formas. Mas, uhum. assim, de que forma eu consigo acessar e ter um mínimo de gestão daquilo que está brotando, assim, Nossa, naquele maravilhosa momento? pergunta. Coisa boa que agora eu tô na posição de, né, quem tá É bom, chegando. né? Eu gosto de estar sentada aí na host também, porque daí a gente fica provocando direto, né, Bibi? E aí hoje eu que Sim, tô na cadeira quente, né? tá. Lembra da cadeira quente da época Eu da lembro. Gestalt, né? Então vamos lá. Primeiro, eu adoro conceituar, que nem tu. Gestão das emoções, regulação das emoções, controle emocional. A gente está falando da mesma coisa. Eu gosto de todas essas palavras. A que eu mais gosto é regulação emocional. Não só porque é Tá? tecnicamente mais correta, mas porque você não faz de fato um controle da tua emoção. A emoção ela é antes da razão
e da tua vontade. Ela é um processo semiconsciente ou inconsciente. O início dela é inconsciente, né? A reação automática é totalmente inconsciente. Traz um Mas exemplo, Ali. Eu vou vou te trazer um exemplo. cortando para a gente conseguir visualizar no dia a dia para daqui a pouco Isso. a mentora ou o mentor ele entender o que está acontecendo. Isso. Então vamos lá. Tu abriu um e-mail de trabalho e Tá, alguém ali te deixou uma sensação de que não gostou do teu trabalho. E te fez uma avaliação negativa, né? Que chega a dar um frio na barriga na gente, às vezes, só de ver os e-mails de algumas pessoas na caixa de entrada, não dá? bah, Aquele friozinho, assim, tu sabe que vem, né? que vem É, algo. vem algo. Então, até mesmo antes de ter o estímulo, tu já tem aqui uma memória, um aprendizado emocional em relação a esse relacionamento. E tu pensa, fulana, a essa hora da manhã, com um e-mail na minha caixa, e tá escrito lá, ler urgente, alguma coisa assim, né? Sim. Aí tu, pá, já ligou um sinalzinho de alerta, já ligou a tua sentinela. A reação emocional já começou aqui. E eu não tenho como frear isso. Eu não tenho como dizer para o meu cérebro, não se emocione a respeito do e-mail que você vai ler. Vem, a emoção vem. Ela vai vir. A gestão emocional vai começar um segundo depois que eu já sei que eu tô passando mal aqui, ó. Então, Tá, é quando a emoção já tá posta, que eu já tô sentindo aquela aflição. Cliquei, abri. Não, vou ler agora. Tem que ter coragem. Tem gente que ainda vai lá tomar um copo d'água, volta. Eu preciso me preparar para ler esse e-mail. Ó, já começou a fazer gestão emocional, já está se tá. antecipando a resposta. Já gostei, né? Melhor do que ler inadvertidamente. Aí li. Nossa, era horrível mesmo. É horrível o que está escrito aqui. A pessoa tá. Na primeira leitura, eu passo os olhos. Ela tá dizendo aqui que vai passar adiante porque ela não esperava isso de mim. E eu fiquei, não esperava isso de mim, não esperava isso de mim. Esta frase vai me acionar vários outros pensamentos e emoções aflitivas. Talvez eu tenha Tá. culpa, talvez eu tenha raiva, talvez eu tenha algum ressentimento passado que surja. O meu primeiro movimento, se eu sentir raiva, vai ser pegar o teclado. Agora essa mulher, agora essa criatura vai ver. E aí eu vou começar a escrever o e-mail mais desaforado da minha vida. E bota o enviar. Isso. E aí eu fiz Aí zero de acabou-se. gestão emocional. Aí eu fiz zero de gestão emocional. Aí eu fui totalmente reativo. Então, a reação emocional, você não precisa fazer nada. O teu organismo dá conta do recado. Qualquer gestão das emoções requer aprendizagem, requer trabalho interno para você frear essa resposta. Para que você consiga perceber, não, peraí, esse e-mail aqui eu preciso pensar um pouquinho antes de enviar. Peraí, deixa passar esse, deixa eu voltar pro corpo. Eu sempre conto uma história, Bibi. Quando eu era prof na graduação, aconteceu um episódio de uma aluna que reclamou com a coordenação. Não vem o caso contar toda a história aqui. Aquelas histórias cabeludas, assim. Sim. E a coordenadora, na época, não estava bem. Ela não estava emocionalmente bem na vida dela, enfim, já se sabia, já tinha até falado para os colegas. Bom, eu sei que eu recebo um e-mail me penalizando perante a aluna, em cópia à aluna. Típico e-mail que muitas vezes nas corporações acontece, né? Que é Sim. aquele expor geral que tu ganha, desculpa aí o latim, né? Em que você está copiado e os teus colegas e pares e o que for. E no meu caso, era como o efeito ali de uma pessoa que da minha equipe, né? Ela tá Uhum. na minha turma. Tu sabe muito bem como prof que isso é um descrédito de autoridade sem tamanho. Bom, a primeira reação, eu perdi o sangue, né? Eu me lembro que eu escrevi um e-mail, eu fui atrás de embasamento, porque era sobre ementa da disciplina. E aí eu fui atrás de embasamento, eu fui atrás de faculdades lá no exterior, eu peguei textos de outras ementas, escrevi um e-mail enorme, que eu E tu nunca enviou. enviei, nunca enviei. Ficou escrito na minha caixa de rascunhos. Aquele e-mail serviu para minha gestão emocional, para eu perceber Uhum. que eu estava com a razão. Bom, em questão de alguns dias,
a aluna desistiu do curso, a coordenadora demorou mais alguns meses, também acabou saindo. Então não era comigo aquele problema. Se eu tivesse enviado aquele e-mail, talvez ficasse sendo, O que sabe? acontece, né, Ali, é que a gente precisa daquele tempo, quando diziam conta até 10, toma um Isso, copo d'água, é para dar isso, tempo, né, isso, de baixar e a isso. gente não reagir no impulso, Isso aí, essa é a ideia. né? Então, este é um exemplo de gestão emocional. Só que essa é uma gestão emocional de uma emoção de alto impacto e intensidade, que é o caso aqui de uma coisa que ligou um estado de alerta e de ameaça iminente. Porque tudo que nos ameaça a nossa reputação, o nosso emprego, a nossa palavra, né? Isso imediatamente te mobiliza emocionalmente. Mas existem emoções de fogo lento, que é você ter Fica aquela, melhor. por exemplo, uma pessoa que tu não gosta, mas que tu convive com ela. Tu não Sim. tem, tu não tem nenhuma razão para estar se sentindo mal. Ela sempre foi assim, tu sempre, né? Mas tu vai te encontrar com ela amanhã de manhã. E agora? Agora já começou a queimar a lenta aqui, ó. Né? Já vem aquela azia, assim. Ao contrário do Pequeno Príncipe, me lembrei do Pequeno Príncipe. Às 4 da tarde eu vou te ver, às 2 da tarde já serei feliz, né? Uhum, uhum. Esse é o Aqui contrário, né? é o contrário, né? Tá. Então, ó, o Júlio dizendo que adorou a abordagem. Obrigada, Júlio. E aí, pô, daí tu começa a te dar conta que você tem que fazer uma gestão do que você tá sentindo. Não é da pessoa, não é talvez de nenhuma situação específica, não há uma ação a ser tomada. O único ser que está precisando de administração é você, Aham. porque você é um inimigo de si mesmo nesse momento. Então, aqui é um outro exemplo de gestão das emoções, aqui é das E emoções aflitivas que a gente chama. tá, Ali, então assim, prática, né? Tá, Eu sei que eu tenho amanhã, eu vou numa reunião e tem pessoas lá que eu tenho que administrar. isso. Aham. O que que eu faço? Então, tu tem que saber, eu acho que começa, não tem um jeito só, né, Bibi? Mas aqui Tá. pensando, tudo começa com saber identificar o que é o teu gatilho Uhum. emocional. Tu trabalha com Ótimo. isso. Não existe gestão onde não existe consciência, onde não existe Perfeito. reconhecimento do terreno e da situação que tu está vivendo. Então, tu não pode ser um refém do teu mundo emocional. Fulano, eu não gosto de chegar perto do fulano ou da fulana. Por quê? O que essa pessoa aciona em mim? Ah, essa pessoa me deixa com raiva. Por Uhum. quê? Qual é o gatilho de Uhum. raiva que ela pega? Perfeito. O que ela diz? Qual é o teu valor pessoal que ela viola? Porque a raiva tem a ver com a violência no teu valor, naquilo que tu considera Uhum. importante, ou numa percepção de injustiça. Ok, qual é a percepção de injustiça? O que tu não tá achando certo aqui? Qual é o Então, contexto, né? qual é o contexto? Então, a tua emoção, ela Uhum. não vem como simplesmente o ar que tu respira. Ela é uma resposta a uma interpretação de uma realidade. Uhum. Ela é o teu posicionamento orgânico e psicológico diante de uma situação. Não adianta tu brigar com a emoção, tu precisa entender por que ela tá ali. E eu tô dando o exemplo da raiva, porque é o que mais as pessoas entendem que precisa num caso de uma mentoria e tudo mais, porque no ambiente de interação a Isso. gente tem muito isso. Mas talvez seja tristeza. Talvez tu tenha mágoa de alguém e não E saiba como lidar com medo, ele. Ali. Medo, meu Medo. Deus, medo é o que a Porque gente está respirando hoje, né? o que que aparece, né? Vamos lá, falando em processos de mentoria. Uhum, O mentor ou a mentora, ela assume um papel de potencializar e fazer com que o outro cresça, se desenvolva. E às vezes a isso, gente pega esse pessoal mais jovem, eles têm alguns medos que podem isso. ser para nós mais velhos infundados, mas Aham, tem medo, sim, tem medo. exatamente. Como é que a gente lida com o medo do outro? Então, primeira coisa, acolhimento. Acolhimento, acolhimento, acolhimento. Não adianta nada você dizer para Uhum. uma pessoa que está insegura, ah, você não tem razão para estar insegura. Vai Isso lá. você. Bom, agora tu vai estar dando dois problemas para ela. Um que é continuar Uhum. com medo e o outro é não conseguir se sentir próximo da gestão deste medo, porque toda emoção que eu invalido, agora eu não tenho gestão sobre ela. Tu me disse, esse medo Boa. não é
não é válido. E aí, como é que eu vou fazer a gestão dele? Se tu me diz que ele não existe, que ele não é válido. Então, tu vai estar me dando talvez umas duas outras emoções. Culpa e insegurança de falar contigo com respeito na próxima vez. Quebrou vínculo, né? Se Quebrei tu for vínculo. pensar no papel mentor, mentorado, mentora, mentorada, Aham, tu quebrou o vínculo. A isso. pessoa tem medo de alguma coisa e tu disse assim, ó, vai e Vá. vai Eu e digo aí... que a gestão patrola, né? Tu não patrola ninguém, tu não modifica o Uhum. medo de alguém, tu não justifica o medo que tu não sente. Então, a primeira gestão do medo, agora já tem, antes disso, deixa eu voltar um pouquinho atrás. A gente falou da gestão emocional imediata, de alguma mobilização que alguém te coloca, uma ameaça iminente, né? A gente falou Uhum. de uma gestão do medo ou de qualquer outra emoção antecipada diante de uma situação que tu sabe que vai ser Perfeito. aversiva ou que vai te dar uma sensação de mal-estar perto daquela pessoa. E aqui a gente está falando de um outro tipo de gestão emocional, que é a gestão emocional do outro. Isso. Como é que eu E lido que, com isso? como é que eu lido com uma emoção que não é minha? O medo do Uhum. outro, a tristeza do outro, a mágoa do outro, o ciúme do outro, a inveja do outro. Como é que eu lido com isso? De novo, não tem uma receita de bolo, mas numa relação começa pelo acolhimento. Então, isso que a gente começou a dizer aqui. Eu acolho esse teu sentimento. Ó, a Jane aqui, dificílimo. Uhum. Vem fazer a nossa formação, Jane, que a gente dá umas pistas A lá. gente dá, a gente ajuda a entender tudo isso. Isso. Tem uma coisa que é fundamental, sem querer dar a receita ou a solução, mas que eu acho que também, além do acolhimento, é fundamental, que você conheça a pessoa à tua frente, que você saiba ler os sinais dela. Por isso que também no nosso Uhum. processo de mentoria, a gente passa por toda uma investigação da Isso aí. vida, de como é que foram os gatilhos emocionais dessa pessoa, que emoções ela tem mais dificuldade, porque todos nós temos emoções que a gente navega mais fácil. Tá? Tem gente Sim. que navega mais fácil. Mesmo que tu tenha medo, tu diz, tá, tô com medo, mas vou, né? Agora, a Jane dizendo que vai fazer, ó. Vai ser bem-vinda, Jane. Que legal. Temos uma vaga ainda, né? Ah, exatamente, só tem mais uma. Essa que é a que finalizou. Onde é que eu tava? Me perdi. Ah, sim. Então, tem emoções que a gente navega melhor. E Sim. tem outras que se tu cai nela, tu fica meio perdida. Vou te dar um exemplo. Aqui, Ah, pessoal meu, para não pegar ninguém me veio em mim. Quando eu era mais jovem, eu tinha muita dificuldade de sentir e expressar a minha raiva. A minha tá. raiva, quando sentida, ela acabava sendo alto. Eu fazia que nem o escorpião, assim. Tinha até uma explicação lá no mapa astral para esse negócio. Eu não sabia brigar. E aquilo me magoava muito, porque eu imaginava que as pessoas tinham um poder mágico de saber quando eu estava brava e que elas que tinham que lidar com a minha raiva, né? Como a gente, aliás, acha. A gente acha que as pessoas é que tem que fazer a gestão do nosso mundo emocional. Elas têm que saber ler. Ok, também é verdade do ponto de vista de que era legal que as pessoas soubessem fazer isso. A gente não pode entregar para o outro a gestão do teu mundo emocional. Isso não se Não. faz. Tá, mas beleza. E aí, com o tempo, a maturidade, terapia, análise, Tudo. eu percebi que eu precisava saber ter raiva e acolher a minha raiva. Então, isso que eu tô falando pro mentor, primeiro começa no campo intrapessoal. Isso aí. E daí a gente já começa a espelhar a mentoria. O bom mentor é aquele que também já fez uma boa gestão das suas emoções. Senão não consegue escutar o outro. Vai vir Isso. tudo torto, vai ter os filtros dele, Isso aí. né? As suas verdades, as suas crenças. Então, qualquer processo de mentoria e outros processos, mas a gente está falando especificamente da mentoria, eu Uhum, preciso me entender e saber uhum, o que me mobiliza, a raiva, o medo, a felicidade, né? É a alegria, né? Não é a uhum. felicidade, é a alegria. O que que me mobiliza nisso? Contar uma história pessoal pegando gancho, né? Vamos lá, Bia. Tô vendo Nós um gato somos aqui perigosamente perto das louças. Se eu me mexer para pegar ele, tá? Fala, Bia. eu tenho duas irmãs mais, né, menores. E Uhum, eu, e eu sempre tive dificuldade de lidar com a minha raiva, uhum, né? Por outros papéis.
papéis, enfim, que a gente tem na vida. Aí, esses dias, e eu sempre fui daquelas, assim, que demora para reagir, Eu né? também, meio A minha fogulento. percepção. Aí, esses Isso. dias, não faz muito tempo, eu digo esses dias mesmo, acho que é umas 2 semanas atrás, a minha mãe me larga uma que eu tinha, antes da minha outra segunda irmã nascer, eu tinha Uhum, uma vassourinha de brincar. E diz que eu uhum. dei um pau, dei uma surra num primo meu, regulava de idade, morrendo de raiva. Ela até hoje não sabe por quê. E eu me dei conta, eu disse assim, ó, eu tinha raiva, a raiva está dentro de mim. Eu preciso aprender a lidar com ela. E para mim foi assim, caiu todas as fichas que tinham que cair quando eu me dei conta do sentimento, né, da emoção raiva, que ela Isso. existe. Claro, Só que eu óbvio. preciso aprender a fazer a gestão dela. E tu vê, pronto, agora as duas começaram a fazer terapia junto aqui, porque eu vi, tu falou dessa imagem da vassourinha e eu me lembrei de uma coisa que eu vi, agora tá o Júlio aqui de testemunha ali, pode estar lá para confirmar. Ouvi a vida inteira minhas duas irmãs me dizerem, porque eu era caçula, Bibi, Sim. que eu apanhava de uma vizinha que me apertava e me beliscava. Eu era bem pequenininha, eu devia ter 3 aninhos, eu não lembro, não tenho memória disso. Eu tenho mais ou menos uma memória de umas xicrinhas, assim, num tapetinho. E diz que que a guria me apertava e me beliscava e que eu não me defendia. E aí eu fiquei com isso na cabeça, de que eu não sabia me defender. Agora, se é verdade que me beliscava, eu não me defendia. Vai saber que eu não mordia, eu não xingava ela de algum jeito, né? Não sei. Mas a ficha foi cair em mim da questão da raiva, muitas vezes, uma das fichas, que várias vezes vai caindo fichas diferentes, né? Mas eu Sim. me lembro que quando a minha filha tinha por aí, por uns 2 anos de idade, a gente foi num shopping que tinha uma piscina de bolinhas, dessas de criança. E aí ela entrou na piscina de bolinhas e uma criança maior do que ela, sei lá quantos anos, mais 4, 5 anos, e ela era um toco de gente, deu aquela entrada na piscina e com aquilo ela foi pra frente. E ela, do jeito pequenininha que era, saiu de onde ela estava, foi até aquela criança maior, grandona, e empurrou e disse assim, sai daqui, né? Eu nunca vou esquecer daquilo. E eu me parei a ter um ataque de risco, eu pensei, pô, minha filha não tem o problema que eu tinha. Não, ela sabe se defender. Pronto, então é só pra gente contar como essas anedotas pessoais, tinha raiva, não tinha, como é que eu expressava a minha raiva, o que que me causa raiva. Aqui a gente só pegou um eixo emocional. Não, Ali, e o que eu e tu fizemos agora, a gente Aham. faz no processo de mentoria. Exatamente. É isso que funciona. A É gente isso. conta a nossa história e como a Isso. gente aprendeu a lidar com isso. Porque o Isso. nosso papel na mentoria é esse, é usar a nossa bagagem para poder ajudar o outro e a gente vai trazer e ensinar junto, né? Isso. Que não que a pessoa tem que repetir a nossa história, mas Uhum. como a gente aprendeu com isso. Isso. E aqui tu me fez pensar mais uma coisa. Eu adoro nossas lives que a gente não combina nada e vai vindo as coisas Não, na e a cabeça. coisa vem vindo. E eu tava pensando que essa é uma das estratégias que se usa para fazer gestão das emoções. É o raciocínio metafórico. Então, o Isso que que é aí. isso? Quem é a pessoa que tu tem que pegar a tua vassourinha hoje em dia, Bibiana? Eu poderia te dizer se tu fosse minha mentorada. Cadê a Uhum. tua vassourinha para lidar com fulano de tal? É. Tu poderia me dizer quem entrou na tua piscina de bolinha? Isso aí. Isso aí. Então é muito legal como a metáfora ela fala diretamente com o teu cérebro emocional. As nossas emoções, elas são simbólicas. Se eu ficar te dando uma palestra sobre regulação emocional, não tem o efeito da tua vassourinha. Não. Porque lá na tua memória afetiva tem a criança que sentiu raiva e que fez isso com um primo que talvez fosse bem mais velho, que não tem nada que ver a vítima nessa história. Entendeu? Então é muito legal quando a gente consegue validar as nossas emoções. Eu validando o meu medo que eu podia ter dessa menina, porque depois eu me lembro que anos depois eu fui dar aula particular para essa menina. Essa mesma que me batia, me mordia, me mordia, me beliscava, me mordia.
eu fui dar aula particular para ela e eu pensei, bah, eu vou sentir ou raiva ou medo dela, né? Porque ela me maltratou. E eu não senti nenhuma das duas coisas. Na verdade, eu tive um sentimento menos nobre ainda, que foi pena. Porque eu tinha dificuldade de explicar as coisas, eu não me lembro do que era a aula lá. Porque eu realmente não lembrava daquilo que tinha acontecido quando a gente era pequena. Então, veja, com isso eu não estou dizendo que esse é o jeito certo de sentir, assim como tu, não estou Uhum, dizendo que é certo ou errado a tua uhum. vassourinha. Não é esse o ponto na gestão emocional. Toda vez que tu tentar dizer o que é o correto sentir, tu já está começando a usar a razão. E ela às vezes E atrapalha. julgamento, né, O Ali? julgamento. E o Que julgamento. compreensão emocional não passa por isso. Passa por compreender gatilhos, que valores foram acionados, o que aquela emoção está te comunicando, né? É, Uhum. como é que você pode, de fato, fazer uso daquele estado emocional. E toda e qualquer emoção precisa ser validada em primeiro lugar, para depois ser modificada, né? Enfim, Sim. viajei aqui contigo. Me Não, emocionei. Não deu sabe que tempo tu nem de tomar falou, um chá agora. né? Eu fiquei pensando num momento de mentoria. Uhum. A gente mexe com emoção, porque a gente traz todas essas emoções. E quando vem um choro, Ali, da minha Bah, o choro. mentorada, e eu sou psicóloga, eu tenho uma caminhada clínica, então, e mesmo Eu, eu sabendo as diferenças de papéis, eu consigo manejar a eu acho situação. show de bola. Mas Eu acho que essa é uma das coisas que a gente que fez prática clínica, que de alguma maneira isso, foi instruída a um momento de ver uma pessoa fragilizada à tua frente, pra gente é mais tranquilo, né? Eu acho que sim, tem é mais importante talvez a gente avisar para as pessoas o que não fazer, tá? isso, perfeito. Que já é né, um caminho bom, assim, né? O que é não fazer aqui? Não, claro, agora em época de Covid, menos ainda, né? Não sair oferecendo um abraço, por exemplo. Ai, deixa eu te abraçar para passar essa tristeza. Não, não faz isso, né? De novo, no princípio da validação emocional. A primeira coisa que se diz para uma pessoa que está chorando é: pode chorar, Uhum. sabe? Assim, autorize a pessoa a chorar. Se você tiver vontade de chorar, isso eu me lembro que perguntaram no coaching para nós. Ah, e se eu tiver vontade de chorar? Porque eu me lembro que nos treinamentos em psico diziam, não pode chorar, te segura, não chora. Sim, mas daí tu é psicóloga clínica num outro papel mais ortodoxo, né? Exatamente, não pode chorar. E aí, o que eu tinha na cabeça? Primeira vez que eu tive um caso de uma coach, eu nunca vou esquecer disso. E o meu coaching não é terapia, era de fato em cima de competências socioemocionais para o mundo do trabalho. Mas eu sempre gostei de fazer uma boa anamnese, um bom Uhum. diagnóstico emocional com base em história de vida. Sempre gostei de primeiro saber a história daquela pessoa, né? E nisso de vir a história, foi ficando uma coisa mais ligada de fato à família, à vida pessoal, que tinha um nós muito grandes, nessa pessoa que eu estava ouvindo. E de repente ela começa a contar uma história que eu achei muito triste. Muito triste. E eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar e eu disse pra ela: pode seguir falando, porque eu vou seguir chorando, porque a tua história é muito triste. E daí Uhum. depois que ela seguiu e contou, ela disse assim: não, tudo bem tu chorar. Daí ela parou, eu parei de chorar. Ela chegou a chorar, mas bem menos do que eu chorei mesmo. Daí ela me disse assim: Ali, eu vou te dizer uma coisa. Me fez muito bem te ver chorar. E eu disse, por quê? E ela disse assim, porque eu contei essa história já várias vezes, eu já fiz terapia, tu sabe, e tal. E eu, das últimas vezes, me fez muito mal ver eu contar essas coisas horríveis e a pessoa ficar me olhando com uma cara de paisagem. Veja, assim a gente estabeleceu um vínculo. Ela, Uhum. tudo que ela queria era que alguém validasse a dor do que ela tinha vivido. E não uma criatura olhando para ela e perguntando, E sabe? agora? O que tu vai fazer com isso? Né? Pá, sabe? Aquilo para mim foi muito revelador. Então aqui a gente vai muito no que tu diz várias vezes, Bibi, e eu corroboro isso. Autenticidade. Autenticidade. Tu não tá sendo um mentor para fazer uma terapia clínica em que tu tem que ter um Uhum. posicionamento ou até mesmo um distanciamento clínico.
Tu está ali com uma pessoa para fazer uma troca. Uma E pessoa. você, Tu tá uma uma, pessoa, uma uma pessoa. alma humana, como Tu tu é uma começou alma humana. dizendo. Isso aí. Então, se é uma história triste, ok você chorar. Só que veja, eu não posso chorar a ponto de roubar a cena dela, né? Então, o meu choro já era um choro minimamente controlado. Eu não posso começar a soluçar, Sim, né? sim. Então, eu tenho que ter um mínimo de gestão emocional para saber que o meu choro eu tenho que mantê-lo controlado. Assim como outra coisa que eu acho horrível também, que às vezes pode acontecer numa relação de mentoria. A pessoa diz assim: ah, eu amanhã, vamos trocar de assunto que daqui a pouco começa a chorar, né? Olha só, olha, amanhã eu tenho uma apresentação e eu tô muito insegura, porque vai vir o Bambambam da unidade não sei das quantas, e esse cara é muito crítico. E eu tô super insegura. Aí eu pego aquela história que a pessoa quer começar a contar e eu digo, ah, e eu também tive uma apresentação assim, em 1984, Isso! e era um cara de não sei o quê, e eu faço aquele momento meu. Não é mais daquela pessoa. Não, não acontece isso também, Vivi? Nossa! E a pessoa daí segue no discurso e perdeu o timing. Acabou, tá? Então, assim, você não tem que ficar o tempo inteiro pensando na tua história. Parece que o mentor o tempo inteiro tem que saber se aquilo ali ele pode falar ou não. Não, Voltamos a pensar no acolhimento e na troca. Uma isso pessoa aí. poder. E você também não precisa ter pressa em responder. Se aquilo que a pessoa está falando está batendo aqui e não está vindo nada, fica Ok, fica quieto. Escuta, escuta, né? Não tenha pressa de escuta. sair solucionando o problema. Então, acho que também aqui a gente já está falando de uma outra emoção, que é a ansiedade, que é a angústia de desempenho, que é a sensação de que eu preciso performar também nesta relação como mentora, né? Isso, porque a sensação, e eu já vi muito disso, de mentores, mentoras, o que, que eu vou fazer na frente dessa pessoa? E se ela Isso, falar isso? E se ela perguntar aquilo? E aí isso, chega num nível de ansiedade tão grande que não consegue escutar, porque isso, está mais preocupado em saber o que, que eu vou perguntar do que isso. realmente ter a escuta. Que é o que tu sempre fala das ferramentas prontas. A Isso. pessoa tem um anuário de 55 perguntas para fazer. E ela fez a primeira. E aí a pessoa está contando a resposta da primeira. E ela tem a outra 54 esperando aqui. Calma! Escuta. Escuta, sabe? Não adianta tu ter um monte de perguntas se tu não quer ouvir a resposta. Então, o processo se dá na relação. E Isso aí é mesmo. que vem a gestão emocional. Aqui a gente é muito junguiana e Uhum. rogeriana, né, Bibi? A gente Isso bebe aí. dessas Isso aí. fontes. Porque o Carl Rogers, ele falava muito nisso, né? Essa Que tá no outro, né? O foco tá no outro. apreciação da experiência, a Isso validação dos aí. sentimentos, a jornada do outro para ele entender quais são os seus modelos de vida, quem são as pessoas Uhum. que ele tem como referência. Também tem essa vaidade, né, Bibi, do mentor às vezes, de ser o cara que é a única referência do mentorado. Aí o mentorado vem com alguém que ele viu uma palestra, uma live, uma coisa, e o mentor já fica todo, né, magoado. É, Nossa, eu achava que era só é eu o que ego, precisava. né, Ali? E aí a gente fala de ego. Isso, E isso é uma vaidade. armadilha da mentoria. O Isso. Bom, isso mentor podia ser o nome da live também, Armadilhas da Mentoria. pode, pode, porque isso é uma briga de ego. Se tu tá ali, tu tá ali por algum motivo, não é para tu ser a referência master Putz. e, né? Isso só distancia. É, Então, isso aí. tu tem que ser humano para Uhum, poder tocar o outro. E aí a gente fala de Jung, de Rogers, é isso aí. humanismo, né? E é É o isso aí. humanismo. É o humanismo, é essa alma humana que tu falou aí no começo. Tem uma outra pecado capital, eu acho também, já que a gente está falando de alguns deles, sem querer fugir do tema da live, que é a vaidade de se postar como o cara que é mentor do fulano. E que no Instagram, no tempo de redes sociais, até por uma questão de sustento e de Visibilidade. visibilidade, as pessoas às vezes exageram nisso.
nisso, tá? Eu não acho que tem que ser um total sigilo, mas tem que ser consensado e combinado. Sim. E não pode ser um jogo de máscaras, né? Então eu bato uma foto contigo, eu bato uma selfie no meio de uma sessão. Isso eu proibia o pessoal na formação de coaching. Ah, não, Tu isso pe- não. Tinha gente que queria postar. Eu vi isso na internet, na época dessas formações que se tinha, a pessoa mostrando a foto e mostrando o coach, mostrando o que estava falando. Ó, mentor não é ídolo, disse a Não, Márcia não aqui, ó. é. Não, não é. Não é para isso, né? Então as pessoas confundem. Como a gente tá numa época de idolatrias, de vaidades extremas, em que o De próprio curtir, né? de ser curtido, da ansiedade da aprovação, do número que a gente estava falando, quantos seguidores eu tenho. Olha que Uhum. coisa doida, a gente entrar numa época em que as pessoas têm que ter seguidores, né? Então, tudo isso, de alguma maneira, pode corromper essa emoção mais pura. É aí que eu queria chegar, essa troca mais pura, mais genuína do material emocional, né? Sim. E se a gente for parar para pensar, quem foram as pessoas ao longo da nossa carreira, da nossa Uhum. vida, não digo nem carreira, que te transmitiram conhecimento, que não se Ah, colocaram num altar uhum. te fizeram pensar e crescer num jeito ou no outro, são nossos mentores. Ai, que lindo tu dizer isso, Vivi. Me lembrou. Né? Teve uma época em São Paulo que eu tava com uma ler muito grande, assim, que tava durando meses, já tava quase um ano com uma lesão de esforço repetitivo. Eu fui me tratar com um médico chinês, num morro, lá em São Paulo. E ele fazia trabalho de acupuntura. E ele, junto com esse trabalho, e aqui a gente voltou a falar de gestão das emoções. Estava com Uhum. várias emoções que estavam somatizando no corpo físico, porque isso acontece também. A Sim, emoção, quando não trabalhada na consciência, ela vai falar no teu corpo em formato de o corpo sintoma. mostra. O Uhum. corpo vai mostrar ela. E eu estava nessa crise emocional. E ele, uma das coisas que ele fazia, além da acupuntura, era dar frases e mensagens para a gente repetir. Uma espécie de programação neurolinguística, mas com mais espiritualidade, né? E eu me lembro sempre da frase que eu tinha que repetir, de eu agradecer todos os dias aos meus mentores e mestres de vida. E esse é um exemplo aqui para a gente dar para essa live, para as pessoas. É. Tu pode pegar mentores desde o teu primário. Quem são as E tem. pessoas, né? Quem são as A pessoas gente tem um monte. que te moldaram, que te fizeram chegar onde tu está? E são muitas essas pessoas, né? Então, Então, enfim, viajei aqui, mas me lembrei do que tu falou agora do mestre de vida. O mentor é um mestre de vida, né? é aquela pessoa que ela transmite de uma forma generosa, sem Uhum, esconder o jogo, sem isso. ficar, né, dizendo isto sim, isto não. Por quê? Porque eu estou sendo autêntico, sou eu. E eu não Pronto. tenho medo de transmitir a minha Isso. mensagem. Eu não tenho medo de ti, que tu vai ser meu concorrente. Ou que tu Tá. vai apagar o meu brilho. Agora eu tenho que amarrar, porque agora tu vai me deixar amarrar assim lindo para essa live. A gente falou de gestão emocional a partir de eu suprimir emoções negativas ou de alguma maneira não deixá-las serem tão intensas que elas tomem a minha razão e se tornem por impulso, né? De Tá? várias formas. Também a gente falou na autenticidade emocional e na aceitação das emoções. E a última ponta que a gente está trazendo aqui é que a gestão emocional também se dá pela prorrogação, pelo prolongamento de emoções positivas. Tudo de E, bom. e emoções positivas, tem muita gente que chama elas de virtudes humanas. Então, tu falou em generosidade, a gente já falou em gratidão, Sim. e a troca com compaixão, que é o sentir com o outro. Então, aqui também há uma enorme capacidade de gestão emocional. Quando eu trago mais emoções positivas para essa troca aqui que eu estou realizando, né? Uhum, uhum. Olha que riqueza e que leveza que a relação fica. Quando eu É. consigo estar junto com o outro e Uhum. transmitir realmente quem eu sou. Coisas Aham. boas ou não. Aí a relação ela flui. Senão É. não flui, senão ela é truncada. E aí É. acontece aqueles processos de mentoria e coaching, enfim, mas a gente está falando especificamente disso, que
não fluem, eles não Isso. rolam, eles não acontecem. Fica E aí protocolar, fica um troço fica protocolar. Eu protocolar. começo. Hoje vamos fazer a tarefa X. A pessoa chega, tu não dá nem bom dia, tu entrega uma tarefa para ela. E aí, na nossa, né, naquilo que a gente acredita, na forma que a gente está construindo todo o nosso programa, não é para ser assim. Não, não A precisa ser pessoa assim. não precisa ser assim. E aí, nisso, que a gente quer preparar as pessoas, e já está quase finalizando, né? Eu tenho que cuidar do tempo. Coisa boa. Isso aí, Bibi. Para darem conta de um processo de mentoria de uma forma robusta. Isso Não aí. só um pool de ferramentas, né? Para a pessoa poder pegar o livro ou pegar o book e saber o passo a passo, mas eu só vou fazer isso se primeiro eu me dominar. Eu Exatamente. saber o que fazer com isso. Isso aí. Isso é uma coisa importante que tu está trazendo. Na nossa formação, a gente vai salientar muito isso. A primeira pessoa que você experimenta as ferramentas é você. Em Sim. seguida, você vai experimentar na medida do que se pareça importante e necessário. Ninguém tem que cumprir rol de ferramentas. Eu não entendo por que isso aconteceu, talvez pela insegurança ou pela rapidez com que as pessoas querem resultados, talvez. Que as pessoas colocaram as ferramentas na frente do processo. Eu não consigo entender isso. Por que isso está É acontecendo? porque aí tu não contata ali com a emoção, com a tua Isso. emoção. Que é É exatamente o mais que pode fácil fazer um processo ser potencializado. aí tu cumpre protocolo, é mais Uhum, fácil tu olhar a ferramenta, porque se tu uhum. olha a ferramenta, tu não olha para ti. É verdade. E eu ainda vou mais longe, fazendo uma última provocação aqui. Se tu tem um desconforto com a relação emocional, com aquilo que tu tá rolando ali, que é esses espaços em brancos e não preenchidos do que vai acontecer na sessão, vai ser muito difícil tu estabelecer um vínculo. Porque a Uhum. medida do teu desconforto é a medida do que não aconteceu ainda no campo emocional. Quando a Sim, gente está se sentindo bem, que nem nós aqui nessa live, pode deixar mais 2 horas essa cama aberta, a câmera aberta, a gente vai. a gente vai. Porque a gente está aqui, a gente não tem um protocolo a cumprir aqui, né? Nem um roteiro instituído para traçar. É Uhum. mais difícil porque é mais incerto. Eu assumo isso. É incerto. É É mais incerto a sincero. gente, né? Mas é extremamente compensador a Não, gente navegar no mundo emocional, né? mas Ali, para a gente navegar no mundo emocional, tu tem que estar pronto para te conectar com ele. É, é, é. Né? Se tu não tá pronto para te conectar com o teu mundo emocional, aí é o sofrimento, o silêncio e o incerto. Uhum. Tu já tem que ter dado, como dizem no interior, né, comer o saco de sal, já tem que ter passado um tempo consigo mesmo. O pessoal tá elogiando aqui, ó. Vivi, a gente tem que Tá começar a despedir gostando? essa mulherada e o Júlio que tava ali, o Júlio tava de bendito fruto aqui, meu cunhado querido, ó. Pessoal gostando da live, agradecendo. A É gente que coisa boa. agradece quem vem aqui. Agradece vocês aqui, né? Acho que a gente tem que começar a encerrar antes que a gente Vamos encerrar. despenque, Isso. né? Mas então, assim, só dizendo para quem não viu, a gente tá super feliz, a gente fechou a nossa primeira turma mais Uhum. rápido do que a gente pensou. A gente achou que ia estar aqui tentando fechar a turma, não estamos mais querendo fechar. E já estamos com pedidos de uma segunda turma, né, Bibi? Isso é importante Isso, também a gente isso. dizer. A gente já desenhou os dias, pessoal, é a partir de janeiro, né? Uma segunda turma de formação de mentores. E também estamos com vários cursos possíveis aí para entrar nesse hall. Teve gente que já nos mandou mensagem aqui no programa Uma de caso não queira ser mentora, o que o programa Uma pode fazer por mim? Por enquanto, não muito, mas em breve mais. Por enquanto, te inspirar com essas lives, por enquanto, você pode fazer também, nos demandando o que você quer ouvir, o que você quer ver, né? Mas a gente pretende ter, sim, mais coisas para oferecer, né, Bibi? Sim, sim, a gente está começando. Começamos com uma voltado para a mulher, mas a Uhum. nossa ideia para 2021 a gente ir para a mentoria mista, He for She,
Isso aí, essa é a ideia. E depois o céu é o né? limite. Aí, hoje eu adorei que eu fui entrar no banheiro, olha só como é que eu tô terminando a live. Mas eu fui entrar no banheiro e dizia assim, ó, whatever. Tinha um homem e uma mulher, um homem com saia barra homem, né? Tipo assim, um misto. E o terceiro era um ET. O quarto era um ET. Tipo assim, quem quiser, entra aqui quem quiser. Novo mundo, né? Amei, porque eu pensei exatamente essa ideia. Não Essa é a importa nossa mais. ideia, não de É, fazer whatever, mas é, assim, é a gente poder estar aberta, isso. né? E porque o processo de mentoria em si, ele está construído, tu precisa conseguir fazer uma boa mentoria e para isso tu tem que ter tudo isso que a gente construiu. Isso, Hoje é mulher, mas a isso. nossa ideia é expandir. É, hoje ele nasce muito da tua experiência com mulheres e redes de mulheres, da minha tese em mulheres, mas a gente ama os homens. Por favor, não nos entendam mal. A gente só está começando com as mulheres, mas a gente vai expandir, né, Mi? Essa é a Vai, ideia. Então vai. tá, Então, amiga, vamos pessoal, começar a finalizar então. vamos, pessoal, muito obrigada, né, pela participação. A gente está super feliz. As nossas lives, assim, elas estão cada vez mais fluídas. Só lembrando, quarta que vem não teremos, porque na Isso. quinta-feira a gente começa a formação, Isso, aula né? magna da Ana Carolina Tavares Torres. Gente, nós vamos colocar o link na bio essa semana, vamos colocar post. Você pode Isso, assistir uma aula aberta com a Ana Carolina sobre o lugar de poder, né? isso Lugares de aí. poder. Isso. Então, quinta-feira que vem, que não é quarta, é quinta, no dia 5 de novembro, começa a formação uma e a aula magna da Ana é aberta, né? É aberta, é para vocês conhecerem, saberem um pouquinho melhor, conhecerem a Ana, Uhum, isso aí. tá? Então tá. Então, Beijo, Vivi. pessoal, Então, beijo.